Olá pessoa, eu já falei nesse canal sobre o mito de Catábase. Porém, a narrativa da descida ao submundo é tão importante que não se limita à cultura grega. Então, no episódio de hoje, eu vou falar sobre a Catábase nas diversas mitologias. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, curta aí o vídeo, se inscreva se não é inscrito, comenta aí o que tá achando e, principal, apoie Mitografias. Caso você queira apoiar, você pode ir em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. Seu apoio é muito importante para manter toda a estrutura aqui do Mitografias, seja os roteiros e edições dos vídeos ou o próprio site mitografias.com.br. E agora vamos para o tema do episódio. Hoje então falarei sobre os mitos de Catábase. Caso você não conheça esse termo, se refere às narrativas míticas onde o protagonista precisa, por algum motivo, seja uma missão, seja algo que ele queira buscar, ele precisa ir até o submundo, ou seja, ao mundo dos mortos, e retornar. No caso, o retorno é na verdade a anábase, mas uma catábase ela só faz sentido se ela realmente tiver essa anábase, senão acaba sendo uma missão incompleta. Acaba sendo um mito referente à morte, já que o protagonista ele precisa descer ao mundo dos mortos. Basicamente é como se ele morresse e renascesse, por isso que a anábase também é um ponto importante que se encontra nos mitos de Catábase. E eu já falei desses mitos na cultura grega, tem um episódio aqui, eu vou deixar o link, onde eu citei inúmeros exemplos, todos dentro da mitologia grega. Mas como eu disse, isso daí é algo praticamente mundial. Muitas e muitas culturas têm alguns, né, normalmente até mais de um, mito onde algum personagem precisa descer ao submundo. Na mitologia grega a gente encontra muito dos heróis fazendo isso, já que boa parte das narrativas gregas dá ênfase aos heróis, né? Eles são os protagonistas e eles precisam passar por desafios, e muitas vezes um desses desafios é descer ao mundo dos mortos. Mas aqui a gente vai comparar então com os mitos de outras culturas, e a gente vai ver as semelhanças e diferenças. Todos que eu vou falar aqui hoje merecem também um episódio próprio, seja do próprio personagem em si, ou desse mito. Então, no caso aqui vai ser um episódio de listas, do qual eu vou mostrar diversos mitos de Catábase em culturas e mitologias diferentes. Começando aqui por uma das que eu mais gosto, do que eu sou mais fã, que é a Ishtar, ou no caso também Inanna. Ela é bem famosa muito por esse mito de Catábase que ela tem. E justamente esse mito de Catábase tem tanto para a versão Ishtar quanto para a versão Inanna, com algumas particularidades. Mas aqui a gente vai passar por alto aí na questão de como é esse mito. Deixando claro que vamos começar então por esse mito da Mesopotâmia. E aí no caso, a Ishtar, ela desce ao submundo. Não fica muito claro o motivo disso, mas o submundo é justamente o reino da irmã dela, Ereshkigal. E aí, para entrar no submundo, ela tem que passar por 7 portões. E aí, em cada portão, ela tem que deixar uma peça de roupa. E isso daí acaba simbolizando a ideia dela ir perdendo os seus poderes conforme vai indo para o submundo. Que é interessante que a Ishtar ela é uma deusa relacionada à fertilidade. Então, é uma deusa da fertilidade indo para o mundo dos mortos, indo para um mundo infértil. Isso até vai acarretar consequências na superfície, né? E aí, ela está se despindo, ela está perdendo o poder, digamos assim, ao entrar no mundo infértil, no mundo dos mortos. A Ereshkigal, ela fica sabendo dessa vinda da irmã dela e não gosta disso, né? Ela acha errado, não poderia estar invadindo o mundo dela, e em determinado momento ela encontra com a Ishtar, né? A Ishtar chega até a rainha do submundo e aí ela acaba matando a Ishtar, né? Em algumas versões é a própria Ereshkigal que mata, em outras versões são juízes ali do submundo, né? E essa ideia de ter juízes no submundo é algo comum também em diversas culturas, né? Então algumas versões é a própria Ereshkigal, outras versões são esses juízes que matam a Ishtar. Com a morte da deusa, justamente a deusa da fertilidade, o mundo fica infértil. Então aí começa a ter consequências ali na superfície. Com o mundo infértil, os deuses precisam resolver isso. Porém, os deuses eles se recusam a resgatar a Ishtar com a desculpa de que ela foi porque ela quis. Ninguém mandou ela ir lá, ninguém obrigou ela, então a gente não tem nada a ver com isso. Então não vai buscar ela. Apenas um deus que realmente quer ajudar, que é o Enki. E aí, para ajudar a deusa, o que ele faz? Para resgatar, né? Que essa seria a ajuda, né? Teria que resgatar, teria que tirar ela do submundo.
ele cria um ser andrógeno, esse ser vai até o submundo, vai até a deusa, levando comida e água que seria o suficiente para ela ressuscitar. Esse ser encontra a deusa, consegue dar água e comida para ela, então a Ishtar volta a viver, e com isso ela sai do submundo, né? E aí conforme ela vai saindo do submundo, que ela vai passando pelos 7 portões, ela vai recuperando as peças de roupa dela, ou seja, vai recuperando o poder dela, né? Então tem esse ritual de entrada e o ritual de saída do submundo. Porém, quando ela tá para sair, os juízes do submundo se recusam a deixar ela sair. E aí eles falam que ela só vai poder sair se ela colocar alguém no lugar, né? Alguém teria que ficar lá pelo fato dela ter morrido ali no submundo, né? Ela teria que ficar, mas se ela quer realmente sair, então ela que coloque alguém para ocupar o local dela. E aí ela acaba escolhendo o próprio marido, o Dumuzi, ou então em algumas versões chamado de Tammuz. Colocando o próprio marido no submundo, ela consegue realmente sair, e aí ela volta a ter a vida normal dela, né? Tem mais detalhes que dá para analisar esse mito, né? Eu já falei dele quando eu recomendei o livro que tem esse mito, né? Que é o Alcornugu, que é o nome do mito em si, mas ele vale muitas análises, né? Dá para falar mais dele justamente porque essa é a descida de Ishtar, e aí tem variações quando é comparado com a descida de Inanna, né? Que é a sua outra versão dessa deusa e justamente outra versão desse mito. Então tem suas variações, então dá para se analisar muito, né? Mas segue mais ou menos esse padrão. Mas também é um mito que, juntamente com a deusa, na verdade até com o casal, né, de deuses aí, a Ishtar e o Dumuzi, dá para se comparar até com outras divindades de outras culturas. O mais famoso nesse caso é a própria Afrodite, né? Afrodite, que é uma deusa que é basicamente uma versão da Ishtar, né? Falando de forma mais direta, né, assim, mais simples, né, mas seria isso. E aí, no caso, a Afrodite tem o seu mito relacionado ao Adonis, que é um personagem que acaba morrendo no submundo, e aí tem uma questão própria, né, da deusa ali, mas é dito que a relação de Afrodite com Adonis e a relação do submundo tem muito a ver com a Ishtar e o Dumuzi, e essa questão da ida ao submundo. Então fica tranquilo que eu com certeza vou fazer muitos outros episódios aí sobre Ishtar, sobre Inanna, sobre essa relação com o Dumuzi, sobre esse mito em si. Então isso daqui dá para falar muito mais, né? Mas agora eu falei bem por alto aí para a gente partir para outras culturas e outros mitos. Indo para outra cultura, dessa vez a cultura nórdica, a gente tem o deus Hermodri, que é o deus dos mensageiros, e aí no caso ele que tem essa missão de ir ao submundo. Porque o que acontece? Logo após o Balder morrer, todos os deuses estavam chorando aí por causa da morte dele, né? Estavam extremamente mal com isso, e eles queriam que o Balder voltasse. E aí a deusa Frigga promete que quem conseguisse resgatar o Balder do mundo dos mortos teria o amor dela. Esse deus Hermodri, que é um pouquinho mais desconhecido que o Balder, né? O Balder é muito mais famoso, mas também é filho de Odin. Ele aceita esse desafio e vai até o submundo. Isso é interessante, que a gente está vendo um deus mensageiro, ou seja, um deus muito acostumado com a questão de viagem, de caminhar, né? Algo desse tipo, ligado com a ideia do submundo, né? De ida e volta ao submundo. A gente vê isso em outras culturas. Na própria grega, o deus mensageiro é Hermes e era um deus psicopompo. Então era um deus já acostumado com essa ideia de ir e vir do submundo. Mas aí, no caso, nesse mito, ele vai até o submundo, encontra ela e fala, né, que tá todos os deuses tristes com a morte de Balder, então eles querem que ele retorne. E a Hela pega e fala, se estão mesmo tristes, então quero que todo mundo, todos os seres do universo aí chorem pela morte dele. Se todos lamentarem a morte dele, quer dizer que realmente todos estão tristes com isso, e aí ele vai poder voltar. Aí beleza, aí o Hermodri volta ali e fala, né, disso daí para os deuses. Então todos os deuses iriam, sim, lamentar, todos os seres, né, iriam lamentar a morte dele. Até aí tá tudo ok, tá seguindo os conformes, porém não é todo mundo, né? Uma única giganta feiticeira se recusa a derramar uma lágrima sequer pelo Balder. E aí com isso ela não permite que ele saia, né, que ele volte para a superfície. Justamente essa giganta é, na verdade, o Loki, disfarçado.
E com isso, os deuses não conseguem o que queriam, né, que é o retorno do Balder. E é interessante que esse mito, que ainda não é uma extensão do mito da morte do Balder, e quem causou a morte do Balder foi justamente o Loki, também disfarçado ali. Nesse mito é ele que impede o retorno do Balder. E com isso, a gente vai ter o Ragnarok, né, que é a morte do Balder que leva ao fim do mundo na mitologia nórdica. Saindo da cultura nórdica, vamos para o Extremo Oriente, que no Japão, no Shintoísmo, a gente tem o casal Izanagi e Izanami, e aí eles são deuses criadores, né? Criadores tanto por terem criado ali o Japão, ter criado diversos elementos, como também serem pais de muitos deuses, né? Muitos deuses que também são elementos. Porém, quando a Izanami acaba dando a luz ao deus do fogo, ela acaba morrendo por causa disso. O Izanagi, extremamente mal com isso, com a morte da esposa, resolve ir até o submundo para resgatar ela. Porém, quando ele chega lá, que ele vê como ela tá, porque ela já estaria se decompondo, já estaria com vermes no corpo dela, ele fica apavorado e foge. Aqui tem algumas variações que em parte fala que ele desceu ao submundo e já viu ela e aí não quis mais. Tem outros que ele encontra com ela, só que tá tudo escuro, justamente é o submundo, e aí pega ela pra eles saírem. E aí ela avisa, beleza, eu vou com você, mas não olhe pra trás, não me veja. Pelo menos não antes da gente sair aqui do submundo. Só que ele tava impaciente, ele queria realmente ver como ela estava, se era realmente ela, e ele não aguenta e acaba olhando. Então, de qualquer maneira, independente da versão, sempre é isso, dele enxergar ela, né, ver como ela está, e pela aparência dela, acabar não querendo mais e fugindo, né? E fugindo mesmo, porque as que ela persegue ele, né? Acaba tendo uma briga entre eles. Até aqui, já lembra um pouco do mito grego do Orfeu, que acaba perdendo a esposa porque olhou para ela, né? Olhou para trás, ver se ela estava junto, né? E no mito do Orfeu não tem tanta questão da aparência dela, é mais a questão de que ele não poderia fazer isso, era o trato, e aí ele faz e quebra o trato. Aqui é muito da ênfase nessa ideia de que ele olhou e viu como ela estava, né, se decompondo. E aí ele mesmo que foge, né, que desiste de trazer ela pro mundo da superfície. E com essa fuga dele, ela fica furiosa por ter abandonado, né, do jeito que ele tratou ela. E aí ela envia seres inferiores, né, que seria no submundo, até ele. Ele consegue escapar. Só que ela também joga meio que uma maldição, falando que ela iria matar cada dia 1000 humanos por causa do que ele fez. E aí ele responde que para isso, então ele daria vida a 1500 humanos por dia, né? E aí que vem então esse ciclo de vida e morte, né? Todo dia pessoas morrendo, todo dia pessoas nascendo. Ele sai, então, do submundo e aí segue a vida, até ele acaba criando outras divindades depois disso, né? Aí já são outros mitos, né? A Amaterasu, que é uma deusa extremamente importante, vem logo em seguida disso, né? E elas, né, a ex-esposa dele, se tornando ali uma deusa do submundo, né? Isso que é interessante, que esse daqui é um mito de catábase que segue bem aquele padrão do personagem ir atrás do amor dele, né? Tentando resgatar, só que não só não consegue, como alguns outros mitos também mostram, né? Não só não consegue, como ela vira uma antagonista, né? Então ela ainda tem um papel importante, digamos assim, né? Não foi só uma frustração nesse mito, né? Ela continua ali sendo algo importante na mitologia. Próximo mito, ainda na Ásia, mas dessa vez na cultura indiana, a gente tem o mito de Savitri. É uma princesa, esposa de Satyavana. Aí, no caso, o marido dela morre e tinha sido profetizado, né, que o marido dela ia morrer. De fato, morreu em pouco tempo. Ela, mal com isso, vai até o submundo. O deus do submundo é o deus Yama, e aí ele encontra com ela, e ele fica espantado com a coragem que ela teve ali de ir até o mundo dos mortos, né? Então acaba dando 3 desejos para ela em recompensa. O primeiro desejo dela é que ela queria que o sogro dela voltasse ao trono, né, até o reinado, e que voltasse a ter uma visão, né? Tava cego, então voltasse a ser o rei e voltasse a enxergar. E o terceiro e último pedido é que ela pudesse ter inúmeros filhos. E aí o deus Yama percebe que, na verdade, esse último pedido dela foi para que o marido dela retornasse, porque ela só poderia ter filhos se estivesse casada com o marido dela. Então, o jeito era o marido dela retornar, né?
E aí ela consegue, volta para a superfície e tá tudo certo, né? Então esse daqui é um mito bem simples, né? Vai ter algumas versões que vai ter mais detalhes, mas em si é bem simples e acaba mostrando, dessa vez é a personagem feminina, né, que desce até atrás do amor dela, e sem muitos desafios, né, realmente ele consegue, meio que na lábia até, né, então não tem muitos detalhes em si. Agora vamos sair da Ásia e vamos para a África, e vamos para um mito do qual eu já citei algumas vezes aqui, que é o mito de Ra, indo para Duat, que é o submundo na mitologia egípcia. E a diferença aqui que ele não está indo por uma missão ali resgatar alguém específico, né? No caso da catábase dele é bem diferente, que é um ciclo, né? Que justamente é o período da noite, né? 12 horas sempre ali na viagem dele, né? Que ele vai de manhã ali durante o dia viajando pelo céu, já que ele é o deus Sol, e à noite ele vai pro submundo. Só que não é uma viagem fácil. Ele vai enfrentar diversos, assim, nos livros você vai encontrar que ele está enfrentando demônios, né? Mas vocês sabem a questão desse termo, né, em si, já falei algumas vezes sobre isso, mas assim, que ele vai enfrentar desafios, né? Ele vai enfrentar criaturas que atacam ele, uma dessas sendo o Apophis, que é justamente quer destruir ele para destruir toda a existência, mas é todo dia isso, ou melhor, toda noite que ocorre isso dele ir para o submundo, enfrentar vários seres e poder renascer no dia seguinte. E aí a gente vê essa questão de que ele não morre em si, ele não é destruído, mas ele renasce no dia seguinte, como é toda vez o nascer do sol, né? Se o sol nasce todo dia, é justamente ele está renascendo todo dia. E é Ra que está nascendo, né? Ou renascendo ali após passar pelo submundo, após passar pelo mundo dos mortos. E por fim, apesar que existe sim outros mitos aí de catábases, mas esse vai ser o último que do episódio, nós vamos para as Américas, para falar do mito de dois irmãos gêmeos, duas divindades gêmeas, que no caso é o mito de Xbalanque e Hunahpu. No caso, eles são da cultura maia, então você encontra essa narrativa no Popol Vuh, que são os escritos aí da mitologia maia. Nesse mito mostra que os deuses inferiores, né, os deuses do submundo, fazem um convite para esses dois gêmeos para eles irem numa disputa de um jogo de bola, mas na verdade é um truque dos deuses de Xibalba. Xibalba, o mundo dos mortos, né, o submundo nessa cultura. E aí esses dois irmãos gêmeos vão, mas na verdade, como eu falei, era um truque, porque os deuses de Xibalba, eles também haviam matado os pais desses dois gêmeos, né? Eles haviam decapitado, e aí eles queriam também decapitar os dois, né? Então eles chamaram eles, né? Enganaram, mas aí eles acabam indo aí pro submundo, e chegando no submundo, eles acabam passando por alguns desafios, né? Cada desafio é uma casa, é chamado de Casa Escura, Casa da Navalha, Casa Fria, Casa do Jaguar, Casa do Fogo e a Casa do Morcego. Todas essas casas, todos esses desafios, eles conseguem vencer, né, os dois irmãos, porém, exceto na Casa do Morcego, onde o Hunahpu acaba sendo decapitado e morre. No dia seguinte, o Xbalanque consegue encontrar a cabeça do irmão e coloca no corpo dele, e aí o Hunahpu volta à vida. Os deuses de Xibalba então ficam putos com isso, né, porque veem que o deus conseguiu retornar, e aí eles novamente matam os dois, dessa vez os dois, né? Eles queimam ambos e colocam eles num forno, queima eles, e aí o pó eles espalham por um rio. Porém, passa-se 6 dias e os dois irmãos retornam novamente à vida. Os deuses do submundo então querem entender como que eles conseguem, toda vez que eles estão matando eles, eles vão lá e retornam, né? E aí os dois irmãos mostram que, na verdade, eles conseguem controlar a morte. Para provar isso, eles fazem uma apresentação ali para os deuses, né? O Xbalanque vai lá e arranca o coração do Hunahpu, e em seguida o Hunahpu novamente volta à vida. Os deuses do submundo, então, ficam surpresos com isso, né? Ficam espantados, e eles falam, a gente também quer ter esse poder, a gente também quer poder morrer e voltar, né? E aí, beleza, os dois irmãos vão lá, a gente vai mostrar pra vocês. Só que, na verdade, eles enganam, né? Os deuses de Xibalba foram besta nisso daí. Porque eles mesmos estavam querendo enganar os dois ali pra acabar com eles. E aí eles vão acreditar nos dois, né? Tipo, mereceram, né? Não só por isso, mas também porque eles estavam fazendo pros dois irmãos, né? Aí como que eles enganam? Eles vão lá e arrancam o coração dos deuses, né? Eles cortam o coração deles e prometendo que iria fazer eles voltar. Só que eles não fazem eles voltar. Eles pegam e saem do submundo.
Aí eles ganham, né, ali, conseguem a liberdade, né, conseguem fugir ali do submundo e não só vão para a superfície, como eles vão para o céu. Porque depois disso, o Hunahpu se torna o Sol e o Xbalanque se torna a Lua. Então eles vão além de ir para a superfície, né, vai num nível acima, eles vão para o céu. E aí termina, né, essa história, tem algumas variações, mas basicamente é isso daí. Mas o que me chama muita atenção nessa narrativa é que, assim, apesar de mostrar realmente que é o submundo para onde eles foram, esse estilo de narrativa você pode encontrar em outras culturas, não necessariamente sendo submundo. Alguns casos também mas assim, porque você vê que eles foram para lá e tiveram vários desafios, inclusive desafios mortais, né? Ali eles estavam com o risco de morrer. E então, em algumas outras culturas você encontra mitos semelhantes, mas que a pessoa foi para um local distante. Normalmente o reino dos mortos é também algo distante, mas ele não necessariamente precisa ir para o reino dos mortos para ter esse tipo de narrativa. Né? No caso aqui é importante para ter a relação de catábase, mas a ideia de passar-se por desafios num local distante e muitas vezes desafios onde você tem que enganar, né, onde o protagonista tem que enganar o adversário ou não deixar ser enganado por ele e voltar vivo, é comum. Não necessariamente precisando ir para o submundo. Né? Nesse caso foi. Né? Nesse caso foi o mito de catábase. Por fim, são esses daqui que eu mostrei, mas como eu falei, tem muitos outros. Em uma única cultura você encontra vários mitos de catábase. A grega, como eu falei em outro episódio, é um exemplo. Mas quis mostrar aqui alguns que eu acho bem interessante e que destoam um pouco, mas ao mesmo tempo tem suas semelhanças, né? Muitas vezes é para buscar alguém, muitas vezes não tem explicação, como o da Ishtar tem-se dúvida, né, sobre o porquê que ela teria ido. Em alguns outros casos é uma missão, assim, da natureza, né, como ocorre o de Ra, que acaba sendo bem diferente nisso daí, por ser algo cíclico e algo que ele vai porque ele tem que ir, é a missão dele, assim, ele tem que sobreviver. Mas é interessante que sempre tem alguma relação com vida e morte, porque justamente é o mundo dos mortos. Então seja Ishtar, que vai para lá, vai ficando fraca até morrer, ou então dos dois irmãos que morrem e voltam, ou Ra, que tem que sobreviver à destruição de inimigos e do próprio Apophis, ou então no caso do Hermodri, que ele em si não morre, mas ele é para buscar alguém que morreu, né? Em muitos casos é assim, é para buscar alguém que morreu, tendo sim em alguns casos um risco também de morrer, né? Então você vê que sempre é um mito onde a pessoa desce, mas com o intuito de subir de volta, né? Tem que retornar, porque senão, como falei, é uma missão falha. Porque você vai para o mundo dos mortos e não volta, é simplesmente morrer. Por isso que o mito de catábase junto à anábase é uma relação de morte e vida, morte e renascimento, né? Então isso que é bem interessante. Então a gente encontra isso em muitas culturas, é algo bem amplo, e numa única cultura várias versões, vários tipos de mitos de catábase, né? E com as suas semelhanças e diferenças que, indo nos detalhes, dá para analisar ainda mais, né? E cada um desses daqui também dá para analisar ainda mais, não só o mito, como os personagens, mitos que vêm antes e mitos que vêm depois, né? Então isso que é bem interessante. Espero que tenha gostado. Tem mais mitos para falar, então comenta aí se você quer mais mitos de catábase, se quer mais mitos desses personagens. Da Ishtar, nem precisa pedir, com certeza vai ter, né? Tem muita coisa para falar dela. Eu gosto muito dessa personagem, dessa deusa. É uma das minhas deusas favoritas. Então, com certeza dela vou falar mais, né? Mas diz aí o que tá achando, né? Então é isso. Espero que tenha gostado. Curta aí o vídeo. Se inscreva se não é inscrito, se está chegando agora. Comenta aí o que tá achando. E caso queira apoiar para garantir ter mais episódios, ter mais conteúdo aqui no Mitografias, lembrando, você pode ir em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais.